A porção do nosso texto vai de Juízes, capítulo 12, do verso 8, até o final do capítulo 13, no caso, 13, verso 25. Toda essa porção, embora os irmãos estejam aí com o esboço no boletim, esse esboço, ele não está incluindo o final do capítulo 12, porque o capítulo 12 funciona exatamente como um ponto de transição entre o que nós temos em Jefté e o que nós passaremos agora a ter na famosa história de Sansão. Diante disso, eu gostaria de ler versículos pontuais, embora nós passaremos por toda a passagem bíblica, mas eu gostaria de estar lendo pontos específicos e depois, ao longo da mensagem, alcançarmos toda a extensão do texto. Primeiro verso, então, verso 8, capítulo 12, verso 8, exatamente para percebermos essa conexão, ou melhor, essa transposição de Jefté para Sansão. Se você está vindo aqui pela primeira vez, nós estamos numa série de mensagens baseadas no livro de Juízes. Terminamos exatamente, o pastor Renan trabalhou a história final de Jefté, e agora nós vamos dar início à história de Sansão. Juízes 12, verso 8, então a palavra do Senhor diz assim: depois de Jefté, Ibassã de Belém liderou Israel, teve 30 filhos e 30 filhas, deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã, e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibassã liderou Israel durante 7 anos. Então, Ibassã morreu e foi sepultado em Belém. Agora o capítulo 13, verso 2 e verso 3. A palavra do Senhor diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Por fim, verso 24, capítulo 13, verso 24. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Senhor, aqui estamos diante de Ti, carentes e necessitados de que a Tua graça se manifeste mais uma vez na pregação, Senhor. Ó Deus, como aquela mulher estéril é a realidade muitas e muitas vezes do Teu povo, Senhor. Em diversos momentos da história do Teu relacionamento com o Teu povo, nós experimentamos essa esterilidade. E diante disso, Senhor, viemos clamar para que tenhas misericórdia de nós. Quem aqui, Senhor, pode mudar o próprio coração? Quem aqui pode despertar as afeições legítimas para com Deus que Tu és? Por isso, Senhor, tenha misericórdia, que a Tua palavra penetre no fundo de nossa alma e na constituição do mais íntimo do nosso ser. E molde, Senhor, quem nós venhamos a ser, para glorificar o Teu nome em todas as coisas, como uma comunidade frutífera e como cristãos que vivem para a glória de Deus em tudo o que fazem. Nos ajuda pelo sangue de Jesus, é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, todos nós já, quando criança, tivemos aquela experiência de sermos encarregados de alguma coisa, mas com a ajuda dos nossos pais. Os nossos pais nos legaram alguma tarefa, mas eles queriam nos assistir. E aí, como é típico do nosso momento infantil, como diz um pastor amigo meu, a criança é um Adãozinho ou uma Evazinha, já começamos a manifestar a nossa independência, como nós encontramos na própria
história bíblica, já manifestamos a nossa inclinação para o pecado, e essa inclinação consiste, dentre outras coisas, em nossa independência. E aí os nossos pais queriam nos ajudar, mas nós queríamos provar que éramos capazes e tal, e vamos fazer sozinhos. E no final das contas, a única coisa que nós conseguimos é fracassar. Nós não desempenhamos bem aquilo que nos foi legado, porque o que nos foi legado sob a condição de assistência. Uma assistência que nós preferimos rejeitar. Resultado final, nós voltamos para os nossos pais tristes, abatidos, porque no final das contas não conseguimos desempenhar. E aí os nossos pais ficam ali pacientemente esperando que nós cheguemos a essa condição de reconhecimento de que o que eles nos passaram, ou a tarefa que eles nos deram, não era uma tarefa isolada, ou que deveríamos realizar sozinhos. E aí eles estão lá aguardando que nós voltemos e, no final das contas, reconheçamos a necessidade de ajuda, de orientação, de apoio da parte deles, para que de fato a tarefa seja realizada. Quantas e quantas vezes eu e você, quando crianças, não estivemos nessa condição? Essa nossa experiência, ela se aproxima do nosso relacionamento com Deus. Porque, afinal de contas, o nosso relacionamento com Deus envolve investimento da parte do próprio Deus. Nós não estamos aqui hoje, irmãos, porque somos bonzinhos, porque temos um coração religioso, porque no final das contas desejamos intensamente a Deus e passamos a buscá-lo. Nada mais longe da verdade quando você permite que a radiografia bíblica faça o exame preciso do que é o meu e o seu coração. Se nós estamos aqui hoje, foi porque, como ovelhas desgarradas, o grande pastor foi ao nosso encontro e não parou até nos alcançar e trazer para si. Portanto, o nosso relacionamento com Deus consiste, sim, numa postura de investimento da parte dele. O profeta Isaías, por exemplo, nos ajuda muito bem a entender isso. Capítulo 5, a partir de uma analogia, o profeta compara os judaítas, os moradores da nação de Judá, do Reino do Sul, a uma vinha. E nesta vinha, Deus é o viticultor, que preparou o terreno, removeu as pedras, fez a proteção necessária, trouxe as mudas escolhidas, as melhores, para que a vinha florescesse. Tudo que fosse necessário para uma vinha frutífera. E vinha frutífera significa uvas doces. Tudo foi preparado para que isso acontecesse. Mas o que foi que o viticultor de fato obteve em termos de produto? Apenas uvas bravas. Mas o viticultor não desistiu, ele continuou investindo e esperando que a postura da vinha mudasse, que no final das contas a vinha produzisse a uva, ou a qualidade de uva, que ela havia sido preparada e recebido as condições para dar. Mas no final das contas, não teve jeito. Só deu uvas bravas. Ora, o nosso relacionamento com Deus é retratado exatamente nessa analogia. Deus investiu em mim e em você para que sejamos frutíferos. E antes que você pense que isso é coisa do Antigo Testamento, infelizmente algumas pessoas abrigam essa distinção perigosíssima. O próprio Jesus se comparou com uma vinha, seus discípulos sendo os ramos. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E vocês estão em mim, e são preparados pelo Pai, limpos pelo Pai, para que vocês deem muito fruto. Porque sem mim,
vocês nada podem fazer. Em outras palavras, no próprio ensino de Jesus, nós encontramos essa ideia de que Deus investiu em nós e que, portanto, esse investimento de Deus cria da parte de Deus expectativas. Quando olhamos para o livro de Juízes, não é diferente. Desde o que Deus fez através de Moisés, as pragas no Egito, a mão forte estendida contra os opressores do povo de Deus, a consumação da abertura do Mar Vermelho, a derrota das nações cananeias e a colocação do povo de Deus numa terra que emana leite e mel. O que é tudo isso? Isso é investimento de Deus. E para este investimento, Deus tinha uma expectativa. Como diz Êxodo, capítulo 19, verso 6. Vocês me são uma nação de sacerdotes. Sabe o que sacerdote faz? Media a presença de Deus. Era este o papel da nação, para o qual ela havia sido preparada. Todas as condições haviam sido dadas para que essa expectativa de Deus não fosse frustrada. Mas aí, o que é que nós temos no livro de Juízes? Nós temos um ciclo terrível, difícil demais de romper. Se você vem acompanhando a série de Juízes, você sabe que ciclo é este. O povo de Deus peca, dá as costas ao Senhor, quebra a aliança. Deus, como um Deus amoroso que não desiste do seu relacionamento pactual, envia a opressão. O povo é quebrantado, clama a Deus, Deus levanta o libertador, livra o seu povo, experiência de paz, morre o libertador, a coisa começa de novo. Porque o pecado tem esse poder profundo em nossas almas, de nos controlar. O pecado, como erva daninha, consegue ir por baixo da terra e se esconder temporariamente, nos fazendo acreditar que não podemos mais detectá-lo, que ele não está mais em nós, mas é só uma questão de oportunidade para que ele brote novamente. É isso que o livro de Juízes tem nos ensinado insistentemente, esse ciclo terrível do pecado, difícil demais de romper. O que nós temos agora, do capítulo 12 para o capítulo 13, é o ápice, o ponto máximo desse ciclo. Porque se tem uma coisa que o pecado consegue fazer quando ele é tolerado, quando ele é aceito, quando nós não lutamos contra ele como deveríamos, se tem uma coisa que o pecado consegue fazer, irmãos, é dominar cada vez mais. Mesmo quando você pensa que ele está tranquilo, ele está usando a grande estratégia de ficar calado para dar o bote com toda a força. Exatamente o que nós estamos encontrando aqui. Observe que no final do capítulo 12, que nós acabamos de ler, nós temos a menção a 3 juízes. Eu li apenas a primeira menção a eles, a Ibaçã, mas nós temos a menção a Elon e Abdon. Se você ler o restante do capítulo 12 até o final, o que você vai encontrar é um padrão na vida desses 3 juízes. E que padrão é esse? Eles lideraram Israel por alguns anos, poucos anos. Eles tiveram filhas e filhos, morreram e foram sepultados. Ou seja, uma vida comum. Uma vida sem marcas. Uma vida que não deixou suas impressões. Eles viveram vidas normais. Ora, irmãos, dizer que teve filhos e filhas, que fez isso, aquilo, depois morreu e foi enterrado, é a maneira bíblica de dizer, eles tiveram
a vida que todo mundo teve. Mas o povo de Deus não pode ter a vida que todo mundo tem, irmãos. Ter um relacionamento com Deus impede que eu tenha uma vida comum. A vida de todo cristão tem que ser uma vida extraordinária. Por uma razão simples: você tem todo o investimento de Deus para que a sua vida marque a sua geração. Mas eu posso, individualmente ou como igreja, fazer com que este investimento, no final das contas, não dê em nada. Como Isaías 5 nos ensina, como João 15 nos ensina, quando Jesus diz que a vara que não dá fruto, o Pai corta. Então é possível estar em Jesus e não dar fruto. É possível ter todo investimento celestial e não dar fruto. É o que nós temos na vida desses juízes. Finais do capítulo 12, vida simples demais. Tão simples que é igual de todo mundo. Que não faz qualquer diferença. Que faz o que todo mundo faz. Cresce, tem uma formação, arruma um emprego, tem família, cria filhos, envelhece depois, segue o curso natural da vida. Como é que o capítulo 13 começa? O capítulo 13 começa com a menção a uma mulher estéril. E um leitor atento da passagem bíblica, da narrativa de Juízes, vai entender por quê. Por que essa mulher estéril é colocada aqui? A mãe de Sansão, irmãos, na condição de estéril, representa a própria condição do povo de Deus naquele instante. O povo de Deus é como uma mulher estéril, não consegue gerar. Uma mulher que não consegue dar fruto, ter filhos. No caso aqui, a nação como uma mulher estéril, não dar o fruto de espalhar a glória de Deus sobre as outras nações. Como diz Êxodo, uma nação de sacerdotes. Pelo contrário, em vez de influenciar as outras nações, Israel, desde o começo do livro de Juízes, é influenciado pelos cananeus. Resultado, nós temos uma nação estéril. Mas qual é o Deus a quem nós servimos? O Deus a quem nós servimos não nos abandona em nossa esterilidade. Deus não nos deixa estéreos, porque Ele vai cumprir as expectativas que Ele criou a nosso respeito em Cristo Jesus. É exatamente isso, irmãos, que nós encontramos agora no capítulo 13 do livro de Juízes. O Deus que faz a nação estéril se tornar uma mulher que gera muitos filhos. Diante disso, como ideia da nossa mensagem, ideia central da nossa mensagem, eu gostaria de propor a seguinte verdade: Deus pode nos salvar de nossa esterilidade espiritual. Deus pode nos salvar de nossa esterilidade espiritual. Diante disso, faremos a pergunta ao texto: como que Deus nos salva de nossa esterilidade espiritual? O texto nos oferece, irmãos, 3 respostas a esta pergunta. Se você estiver acompanhando o boletim, você pode ir seguindo a sequência dessas respostas. Como que Deus nos liberta de nossa incapacidade de gerar
frutos, diante de todo o investimento que Ele fez em nós e, portanto, a expectativa que Ele tem a nosso respeito. Em primeiro lugar, em dias de esterilidade espiritual, Deus nos salva, realizando o impossível. Capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Veja bem, o texto começa desta forma: os israelitas voltaram a fazer o que era mal, o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Ora, no livro de Juízes até aqui, isso já teria sido suficiente para colocar o povo de Deus de joelhos, clamando: liberta-nos. Porque foi isso que aconteceu até agora. Mas olha até onde o pecado vai. O pecado nos deixa tão estéreis, tão imóveis, tão incapacitados, que não conseguimos agora nem mesmo clamar por ajuda. O povo de Deus aqui não consegue nem mais orar. A conformidade com o pecado e com a opressão que ele cria é tal, o pecado nos deixa tão amarrados de tal forma, que nem levantar a voz a Deus em oração conseguimos mais. Será que você já se sentiu assim? Diante daquilo que você sabe que Deus espera de você, da expectativa divina, de todo investimento, e que você tem agido exatamente o contrário. E você não só age o contrário, mas você vai de mal a pior, e não consegue resultado, não consegue quebrar essa cadeia maldita de pecado que controla o seu coração. Você já se sentiu assim? Aqui nós temos o retrato do povo de Deus exatamente nesta condição. O ciclo que era antes característico deles ficarem de joelhos e clamarem a Deus é rompido. Não tem mais clamor, irmãos. Não tem mais pedido de ajuda. A esterilidade chegou no ponto máximo, onde nem mais para Deus conseguimos nos voltar. Conclusão: estamos acabados. Nossa vida está destruída, não há mais qualquer esperança. Está errado. Se você pensa assim, você ainda não entendeu qual é o Deus ao qual você se entregou. O Deus ao qual você se entregou não vai entregar você a sua esterilidade espiritual. Você não clama mais, Ele vai atrás de você. Exatamente o que nós temos aqui. Verso 2 e 3 que nós já lemos. Deus vai a uma mulher. Deus vai, irmãos, ao improvável. Eu não sei se você prestou atenção, mas só quem recebe o nome aqui é o homem. A mulher não recebe o nome. É a mulher de Manoá. Calma, a Bíblia aqui não tem nenhum problema não, viu? A Bíblia aqui não é machista não, por favor. Isso faz parte do recurso retórico. Porque como Israel, irmãos, que não tem nome perante as nações, como Israel que não tem fama, que deveria ter, basta você considerar o começo da história da nação. Como é que Raabe é salva? Raabe não é salva porque tem a Bíblia não, na mão dela não. Raabe é salva em Josué capítulo 2, porque ela ouve falar das coisas que Deus fez com aquela nação. A fama de Israel precede Israel, onde Israel vai chegar. Agora o que é Israel aqui, irmãos? Não tem fama nenhuma. A única fama é de oprimido, é de sem recurso. Daí o autor ilustrar essa ideia de uma nação que não tem fama, chamando a atenção para o fato de que a mulher aqui não tem nem nome. E além de não ter nome,
é estéril. Mas essa mulher sem nome e estéril vai ser visitada por Deus e vai gerar um filho. Observe que nesses versículos iniciais do verso 1 ao 7, não apenas há a menção do filho, mas também há a menção a como a criança deverá ser criada. Verso 4, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida forte ou fermentada, e não coma nada impuro. Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Israel não clama mais. O pecado dominou de um jeito que não há mais forças. E daí? Deus não está impedido pelo meu pecado nem pelo seu. Ele vem, como lhe veio àquela nação. Agora eu queria que você considerasse esses detalhes aqui. O menino vai nascer para ser nazireu. A pergunta que nós vamos fazer é: o que é o nazireu? Nazireu era um voto. Normalmente um voto voluntário. Era um voto praticado por adultos. Mas nós temos exemplos, a exemplo do próprio Sansão, em que o voto começava desde o nascimento e deveria caracterizar toda a vida. Diferentemente do que nós encontramos, por exemplo, no livro de Números, onde o voto do nazireato era um período ou envolvia um momento na vida da pessoa. No caso de Sansão, ele deve ser nazireu por toda a sua vida. Quando você presta atenção aos detalhes do voto do nazireato, a ideia que você tem é que a vida do nazireu se aproximava muito da vida do sacerdote. As restrições impostas ao nazireu eram basicamente as mesmas restrições impostas a um sacerdote. Qual é a ideia aqui? Observe que o texto bíblico faz menção ao fato de que Sansão nasce da tribo de Dan. E Dan não é uma tribo de sacerdotes. A tribo de sacerdotes é a tribo de Levita, de Levi, aliás. Só que Sansão, em sua vida, viveria como sacerdote. Quando, irmãos, estamos atentos aos detalhes da narrativa, a intenção do autor bíblico é apresentar Sansão como Israel. Nesse momento, claro, o Israel ideal. Sansão, no seu ventre e como criança, até uma certa fase da sua vida, ele é o Israel ideal. Ele é o Israel consagrado a Deus. Ele é a nação de sacerdotes. E aí, mais uma vez, o paralelo com a própria história de Israel, até o momento da liderança de Josué. O problema acontece quando morre Josué e morrem os sacerdotes que lideravam junto com Josué, exatamente como começa o livro de Juízes. Então veja que Israel viveu o seu período de uma nação de sacerdotes que espalhava a glória de Deus. Quando Sansão é gerado do ventre desta mulher, Deus está dizendo que o projeto para a nação, o projeto para o povo, não está frustrado, porque quem vai realizar esse projeto é Deus. Mesmo que eu e você fracassemos por completo, mesmo que eu e você nos tornemos estéreis, provoquemos a nossa própria esterilidade espiritual, Deus não vai desistir. O projeto de exibir a glória dele através da sua vida vai ser cumprido. Porque Deus faria isso com Israel. E a prova disso é o nascimento impossível daquela criança.
Você é estéril, mas você terá um filho. Como é que Deus nos salva, irmãos, de nossa esterilidade espiritual, fazendo a nosso favor o que é impossível? Vencer a sua esterilidade está sendo impossível para você? É a circunstância ideal para Deus? Porque, irmãos, Deus ama operar no impossível. Claro, porque o impossível aponta para a fonte. Se é impossível, somente Deus poderia ter feito isso. De forma que eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas implicações. Em primeiro lugar, considere o engano do pecado. Israel, irmãos, foi evoluindo no pecado de tal forma que agora não consegue nem mais clamar. Uma das maiores estratégias do pecado consiste em nos fazer acreditar que estamos amando a Deus, quando na verdade o que estamos amando são as dádivas de Deus. Duas evidências de que o pecado está fazendo isso no seu e no meu coração. Em primeiro lugar, essas dádivas de Deus se tornam a grande fonte da nossa alegria. Qual é a grande fonte da sua alegria, meu irmão ou minha irmã? Sua família, seu emprego, talvez sua saúde. O que é que você já acorda pensando em fazer, já consumindo os seus desejos? Isso aí é indicador de onde está a fonte da sua grande alegria. Uma outra forma do pecado nos enganar, nos fazendo achar que estamos amando a Deus, quando na verdade estamos amando as dádivas de Deus, é quando essas dádivas são tiradas. Como é que fica o nosso relacionamento com Deus? Meu irmão, se a sua saúde, que você tanto aprecia, for lhe tirada, você continuará adorando a Deus da mesma forma, louvando o seu nome e sendo grato a Deus por tudo que Ele fez na pessoa bendita de Jesus? Ou o seu relacionamento com Deus já fica abalado? Se Deus tocar nos seus filhos, você já começa a vê-lo de forma diferente? Cuidado com isso, porque isso é um sinal de onde está o seu Deus. Afinal de contas, irmãos, se tem uma coisa que nós fazemos com muita facilidade por causa da influência do pecado, é transformar dádivas de Deus em ídolos, que tomam o lugar do próprio Deus no nosso coração. Portanto, se tem uma coisa que devemos estar atentos, é quanto ao engano do pecado no íntimo do nosso ser. Segunda implicação: não endureça o coração. Sabe o que é endurecer o coração na Escritura? O coração endurecido é um coração que se recusa a crer, apesar das evidências. Deus está dando evidência de que Ele está me disciplinando. Eu sei disso porque as circunstâncias estão difíceis, e eu sei disso porque eu conheço o meu pecado. Mas sabe o que eu faço? Eu dou desculpas. Eu racionalizo. A Escritura me confronta, a pregação me confronta, mas eu tenho as minhas justificativas para o que está acontecendo, e nunca essas justificativas são o meu pecado. Portanto, como diz Hebreus capítulo 3, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Terceira implicação desse ponto: abandone a ideia de que Deus precisa de você. Deus não precisa de você para libertá-lo da sua esterilidade espiritual. Não tem, irmãos, mecanismo ou passos, os 7 passos da libertação. Deus não precisa de você, meu irmão, porque se Ele precisasse de você para salvá-lo, nem aqui você estaria. Quer fazer algo? Aceite o que Deus quer fazer. Receba pela fé a iniciativa divina, começando hoje.
como Ele quer trabalhar na sua vida e libertá-lo de sua esterilidade. Segunda resposta: como é que Deus nos liberta de nossa esterilidade espiritual? Em dias de esterilidade espiritual, Deus nos salva respondendo nossa oração. Versos 8 a 21. O que é que nós temos aqui? A mulher de Manoá, nós não sabemos quem é, chega para ele e diz o que aconteceu. Ora, naquele contexto espiritual da nação, naquele contexto religioso, de paganismo, de sincretismo, de mistura, que se adorava a Deus, mas se adorava aos deuses dos cananeus também. Alguém chegar para uma mulher estéril e dizer, ela vai ter filho, e consagre-o a Deus, e faça ele viver como nazireu, tem algo aí sobrenatural acontecendo. Isso não é comum. Isso está fora da agenda espiritual do povo de Deus. Então, temos que investigar melhor o que foi que aconteceu, quem foi este homem, que mensagem foi esta. O que Manoá faz, irmão? Manoá vai orar, verso 8. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Isso aqui é uma oração. E Deus vai responder esta oração. Só que aqui também já começa um problema básico de todas as nossas orações. Nós não sabemos orar como convém. O que não significa dizer que Deus não vai responder. Porque Deus é tão gracioso que mesmo quando oramos como não convém, Ele responde. Observe que o texto apresenta a resposta. Verso 9, Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo do Senhor veio novamente a falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Verso 10, ela foi correndo contar ao marido, o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou, foste tu? Sim, ele respondeu. Verso 12, quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? E o que devemos fazer? Verso 13, o anjo do Senhor respondeu, sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei. Observe o detalhe do texto. Manoá pede mais informações. A oração dele consiste nisso. Deus envia de volta o homem de Deus para que ele nos diga como é que a criança deve ser criada. Espera aí. Essa informação já havia sido dada. Já se sabia como a criança deveria ser criada. A criança deveria ser criada como nazireu. Portanto, irmãos, a oração aqui, ela não faz muito sentido. Tanto é que quando Manoá pergunta, o anjo não diz nada novo. Olha, vai criar do jeito que eu já falei. Já dei toda a instrução para a tua mulher. É só considerar a ordem que eu dei a ela. O anjo não apresenta nada novo neste sentido. Mas a misericórdia de Deus faz com que Deus responda àquela oração com um tom de insensatez. Porque Deus é gracioso. E já que estamos fazendo orações insensatas, Ele vai responder para tratar a nossa insensatez. Mas Manoá não está satisfeito. Olha o que ele faz. Verso 15. Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. Aparentemente, tudo normal, tudo inocente. Até que você lê a resposta ou a reação do anjo.
Verso 16, o anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas, se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. O anjo desvia a dádiva de Manoá de si para o Senhor. Até porque até aquele momento Manoá não está compreendendo que quem está ali representado é o próprio Senhor. O que Manoá quer, irmãos, é comprar aquele enviado. Ele fez o pedido, mais informação. A informação que você precisa já foi dada, mas eu quero mais. Então, o que fazer? Vou comprar este enviado. Vou lhe oferecer um presente. Qual é a reação do enviado? O enviado recusa o presente e diz: quer fazer algo? Ofereça um holocausto ao Senhor. Manoá está satisfeito, irmãos? Não. Verso 17. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Olha só, homenagem. Ora, vai nascer uma criança e você quer prestar uma homenagem a alguém, o que você faz? Coloca o nome daquela pessoa na criança. Mais uma vez, reação do representante de Deus: meu nome está além do entendimento. Talvez, se você estiver numa versão mais literal: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? A raiz do hebraico, aí traduzida pela palavra maravilhoso, irmãos, significa o que a NVI traduziu aqui: aquilo que está além do alcance humano. Nome do pensamento hebraico representa a natureza de alguém. Como Manoá não entendeu ainda quem está ali, ele pergunta pelo nome do indivíduo humano. E aí a resposta angelical é para que Manoá compreenda que quem está ali está para além do humano. E como que ele vai saber disso? Porque o nome está além do entendimento. O nome aqui é um nome divino. Essa é a ideia. Se está para além do entendimento, é um nome divino. Ou seja, mais uma vez Manoá quer comprar. Quer comprar, quer barganhar, quer fazer a coisa acontecer do seu jeito. Qual é o jeito dele? Eu quero mais informações. Bom, oferecer um animal não resolveu, eu vou homenageá-lo colocando o nome da criança, o nome dele. A resposta do anjo é: o nome que você está pensando que eu tenho não é meu, é do Senhor. Está para além da sua compreensão. Verso 19. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta do cereal e ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e a sua mulher observavam. Veja, portanto, que Manoá, no final, desiste de tentar comprar aquele mensageiro e começa a fazer a coisa do jeito que ele está dizendo. Irmãos, como é que Deus nos salva da nossa esterilidade espiritual? Ouvindo nossas orações. Mas não do meu jeito, do jeito dele. Algumas implicações que eu quero que nós consideremos nesse ponto. Deus vai nos salvar de nossa esterilidade ouvindo o nosso clamor. Mas como é típico, eu e você criamos expectativas da maneira como é que Deus vai ouvir nossa oração. Daí algumas implicações. Em primeiro lugar, clame a Deus
mas deixe a resposta a encargo dele. Clame a Deus, mas deixe a resposta a encargo dele. Irmãos, quando oramos a Deus com expectativas de determinada resposta, nós criamos uma tentação no nosso coração. E essa tentação é que, já que queremos que Deus responda a nossa oração de determinada forma, vamos comprar a nossa resposta. E aí, começamos as famosas campanhas de oração, as famosas campanhas de causas perdidas. Interessante, né? Quando a gente cria a expectativa pela resposta do jeito que a gente quer, se você fizer uma campanha de oração por causas perdidas, a igreja enche. Mas vá fazer uma campanha de oração para que Deus responda a coisa do jeito dele. Mas do jeito dele não me interessa. Meus irmãos, como a graça de Deus se manifesta aí, não respondendo sua oração do jeito que você quer. Sabe por quê? Porque eu e você, quando criamos nossas expectativas como Deus deve responder às nossas orações, as nossas expectativas são limitadas quanto aos efeitos. As respostas que você pensa que Deus deve lhe dar são respostas limitadas. Deus está vendo muito além de você. O ideal para Manoá aqui não era detalhes, era só estar satisfeito com o que Deus tinha dado. Eu e você estamos muito mais parecidos com Manoá do que nós pensamos. Oramos, mas criamos expectativas. E aí, quando criamos essas expectativas, nós não estamos enxergando para além uma visão que só o próprio Deus pode ter. Portanto, irmãos, quando oramos, devemos deixar nas mãos de Deus a maneira como Ele vai responder. Porque quando você deixa nas mãos de Deus, você obterá os melhores efeitos. E saiba que quando Deus não está atendendo às suas expectativas, Deus lhe está fazendo um bem. Segundo lugar, ou segunda implicação, entenda que quando Deus não responde à oração do seu jeito, Ele ainda assim lhe dará o que é mais precioso, Ele mesmo. O texto que nós lemos, irmãos, diz que o anjo faz algo estranho. Estranho aqui significa inesperado. O que Manoá espera é mais informação. Deus não dá. Mas Deus dá além. Deus dá Ele mesmo. Porque quando o holocausto é preparado, a oferta está pronta e a fumaça está subindo, o anjo sobe na fumaça, deixando claro para Manoá algo que ele não tinha compreendido ainda. Que quem estava ali não era um simples representante de Deus, mas era o próprio Deus. No final das contas, Deus deu o melhor que Manoá poderia receber. E o melhor não era mais informações sobre como criar Sansão. O melhor era o próprio Deus. Quando você ora a Deus clamando por socorro e aprende a deixar a resposta nas mãos de Deus, em vez de criar expectativas de resposta e impor esta expectativa para Deus, sabe o que de fato você recebe? A dádiva mais preciosa. Você recebe o próprio Deus.
2 Coríntios capítulo 12, irmãos, é um texto que, no bom sentido da expressão, sempre me massacra. Ele deveria massacrar você também. Pelo menos eu espero que faça isso hoje. Quando nós entramos num problema, irmãos, numa dificuldade, situações difíceis, as nossas expectativas são frustradas, particularmente as expectativas espirituais. Primeira oração que fazemos resolve isso, acaba com esse problema. Na linguagem do capítulo 12 de 2 Coríntios, remove esse mensageiro satânico. Paulo orou 3 vezes. E Deus deu resposta? Deu. Embora Paulo não estava orando como convinha, graças a Deus. Nem Paulo sempre ora como convém. Porque se nem Paulo ora sempre como convém, então Leonardo também. Antônio também, Maria também, Joana também. Você também, meu irmão. Nem sempre vai orar como convém. Mas Deus não vai deixar você sem resposta, porque você não está orando como convém. Ele vai responder a sua oração, dando, sabe o quê? Ele mesmo. O mensageiro de Satanás não é removido para que Paulo fique fraco e busque depender do poder de Deus, porque aí, quando estou fraco, sou forte. Que dádiva é mais preciosa? Ser liberto de uma opressão satânica ou ter mais poder de Deus operando em sua vida? O que você escolheria? Bom, se temos expectativa de servir o reino, eu quero mais poder. Porque mais poder de Deus significa ser mais instrumento de Deus. E se for preciso um mensageiro satânico, para que eu tenha mais poder de Deus, Senhor, deixa o mensageiro satânico. Mas isso, irmãos, é por demais inaceitável para o tipo de evangelho que nós estamos ouvindo aí fora. Como passou no vídeo, o compromisso desta igreja é com a pregação bíblica, para que a pregação bíblica nos apresente o Evangelho. E o Evangelho nos ensina que a grande dádiva que Deus quer nos conceder em resposta às nossas orações é Ele mesmo. Portanto, meu irmão, saiba disso. Deus vai responder às suas orações. Agora, quer criar uma expectativa para as orações que você está fazendo? Crie a expectativa pelo próprio Deus. Porque esta resposta, você pode ter certeza, Deus dará. Terceira e última ação de Deus, em tempos de esterilidade, Deus nos salva, revelando sua graça. Versos 22 a 25. Quando finalmente Manoá compreende quem é que está ali, ele tem uma compreensão apropriada. Quando ele chega à conclusão de que ele vai morrer, vamos morrer. Vimos a Deus, vamos morrer. Ninguém vê a Deus e vive. Está certo, Manoá? Sua teologia é nota 10 nesse ponto. Moisés já tinha ensinado isso. Deus já havia dito a Moisés: Moisés, não vou me revelar para ti do jeito que tu quer, porque se eu fizer isso, tu morre, Moisés. Nenhum homem pode me ver e viver. Portanto, Manoá aqui está certo. Ver a Deus é morrer. Se você vê a Deus de maneira inapropriada, se você está na presença de Deus sem ter sido preparado para isso,
Meu amigo, a presença de Deus é o lugar mais perigoso para se estar. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando Isaías vê os flamejantes voando para lá e para cá, que preservam a santidade de Deus, que tem olhos, ou melhor, asas nos olhos, que não podem olhar para a glória de Deus, tem asa nos pés, estando acima da glória de Deus, mas essa glória queima, e eles precisam de proteção nos pés. E Isaías vê aquele que não pode ser visto, sua conclusão é morrer. O texto hebraico não diz, estou perdido. Se você traduzir literalmente, o que Isaías diz é, eu morri. Isaías está tão certo de que vai morrer, que ele já coloca a ação como um fato consumado, que ninguém vê a Deus e vive. Até você descobrir que se Deus lhe der condição para estar na presença dele, você vai vê-lo e vai viver. Agora entra a lógica da mulher. É a teologia da mulher agora que está certa. Da mulher de Manoá. Manoá, pensa comigo, Manoá. Deus teria todo esse trabalho para se revelar para a gente. Dizer que vai nascer um menino para nos matar, Manoá. Manoá, Deus teria aceito o holocausto e nos matar? Se o holocausto é para perdoar pecado? Manoá, Deus não vai fazer isso com a gente. Nota 10, mulher de Manoá. Pena que não sei teu nome. Mas agora a sua teologia está certa. E Manoá está equivocado. Como é que Deus nos salva, irmãos, em nossos períodos de esterilidade espiritual? Nos fazendo entender a graça. A graça, onde de fato nem eu e nem você temos condições para estar na presença de Deus. A graça que nos faz entender que a presença de Deus é o lugar mais perigoso do universo, irmãos. Mas a graça que também nos faz entender que no sacrifício de Jesus, Ele nos deu toda a condição para estarmos na presença dEle. O trono da graça, que diz Hebreus 4, se torna um trono de ousadia. É temor? Sim. Mas não um temor que me afasta. É o temor que me faz ousado, porque eu sei o que foi que a cruz fez. A cruz cancelou todos os pecados, para que agora eu esteja na presença de Deus, sem temor de ser destruído. Em tempos de paralisação espiritual, de esterilidade espiritual, lembre-se da graça de Deus. A graça que não desiste, a graça que persevera, a graça que vai atrás, a graça que não permitirá que o que Deus planejou para você na eternidade em Cristo Jesus, quando elegeu você antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele em amor, esta graça não vai fracassar. A igreja vai cumprir o seu papel no mundo, dar testemunho da glória de Deus. Eu e você chegaremos naquele grande dia perante o Senhor para expressar a glória dele diante de todo o universo, porque este Deus não desiste de nós, mesmo em meio à nossa esterilidade. Vamos orar?